Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, meu Deus. Hoje deu trabalho dessa aula entrar no ar, hein? Meu pai do céu, na hora de entrar no ar aqui, o computador travou, teve que desinstalar programa, instalar de novo, mas estamos no ar, perdão pelo atraso, tá? Perdão pelo atraso. Mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. Nós estamos na nossa jornada sobre o livro de Apocalipse e às vezes, acessar conhecimento, acessar revelações deixam o diabo um pouco nervoso. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos avançar, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para nós avançarmos. Essa é a aula de número 3 da nossa jornada sobre o livro de Apocalipse, e hoje nós vamos adentrar no livro de uma forma mais sucinta. Nós já avançamos em algumas coisas, mas hoje nós vamos de fato adentrar ao livro de Apocalipse. Deixa eu colocar na tela aqui. Vou colocar a tela aqui para eu poder te demonstrar aí, sobre aquilo que nós já falamos. Lá no primeiro dia, na segunda-feira, passei uma introdução sobre como vai ser a nossa jornada aqui. E uma das coisas que eu falei para você é que as nossas lives, elas não vão ficar salvas. Então, se você não está acompanhando aqui ao vivo comigo, se você não está pegando os horários aqui, você vai perder as aulas, porque as aulas não vão ficar salvas, ok? Outra coisa, o meu objetivo aqui não é estabelecer nenhuma linha teológica e nem defender também nenhuma linha teológica. Eu estou aqui para compartilhar com você de uma forma simples e prática aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração acerca do livro de Apocalipse. Então, não estou aqui para discutir teologia com você, nem escatologia, nem nada disso. Se você quiser, você comenta aqui, discute sozinho. Eu não vou discutir isso com você. Fechou? As lives não vão ficar salvas, mas para você que está no nosso grupo no WhatsApp, você vai receber os resumos. A galera já está recebendo lá no grupo do WhatsApp. Todo dia, pela manhã, eu tenho enviado lá os resumos da aula anterior. Por exemplo, na terça-feira eu mandei da de segunda, na quarta-feira, que foi hoje, eu mandei a de ontem, e amanhã de manhã eu vou mandar a de hoje. Todos os dias você vai receber lá os resumos, o esboço daquilo que a gente fala aqui na aula, para você analisar melhor, para você receber uma instrução melhor, enfim. Você vai receber isso no grupo do WhatsApp. Então, você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp. O QR Code está na tela para você e o link está na descrição também para você cair para dentro do grupo, fechou? Outra coisa também a respeito das nossas lives. Elas são de segunda a sexta, às 19h15, aqui no YouTube. Hoje deu uma atrasada aí por causa de probleminhas técnicos, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós teremos aqui as nossas aulas ao vivo. Teve pessoas que perguntou se vai ter reprise. Na última série nós tivemos a reprise, eu estou pensando nisso, se vai ter reprise ou não. Até lá nós não teremos reprise, ok? Outra coisa, eu não vou ficar parando aqui para responder as perguntas de vocês. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é curto, é muita coisa para eu poder falar, e se eu ficar parando para responder as perguntas, a gente não termina o assunto. Então, o que nós vamos fazer? Inclusive, eu vi que algumas pessoas perguntaram, fizeram perguntas aqui, eu vi, tá? E eu vou responder. Só que eu vou responder em uma live exclusivamente para isso, para responder perguntas. E para você mandar para mim essas perguntas, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, você vai receber os links, você vai receber os resumos e você vai receber o formulário para você fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Eu vou fazer uma live, eu acredito que na segunda ou na terça-feira. Na segunda ou na terça-feira eu vou fazer uma live só para responder perguntas, ok? Então amanhã é quinta-feira, amanhã eu já vou mandar lá no grupo o primeiro formulário sobre essas 3 primeiras aulas para você mandar as suas perguntas, tá bom? Então você precisa estar no grupo
do WhatsApp. Fechou? Então vamos nessa. Essa é só a introdução daquilo que nós falamos. E eu preciso frisar isso todos os dias aqui, porque tem gente nova chegando. Na aula 1, que está disponível aqui no canal, nós falamos sobre a visão geral do Apocalipse, onde eu te falo sobre o que é o livro, quem escreveu, qual o propósito e tudo mais. Na aula de ontem, nós falamos sobre os significados dos números, uma aula muito importante, Se você perdeu, ela já não está no ar mais, mas você pode pegar o resumo dela lá no grupo do WhatsApp. É só você entrar no link que está aqui na descrição ou no QR Code que vai aparecer agora aí para você, ó. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai cair dentro do grupo e lá você vai ter acesso aos resumos de todas as aulas, aula 1, aula 2, e amanhã você vai ter o da aula de hoje, que é a aula 3. E hoje nós vamos falar sobre a primeira revelação no livro do Apocalipse. Bora entrar no livro? Vamos nessa! Aperta o like aí, como você já sabe, faz tudo o que precisa ser feito e vamos nessa. Compartilhou? Compartilha aí, pega esse link, compartilha, deu trabalho hoje, mas vamos lá. Pega esse link e compartilhe. Manda nos grupos do WhatsApp, manda para aquela pessoa que gosta de aprender a Bíblia, de estudar a Bíblia. E vamos nessa. Falando em Bíblia, pega a sua Bíblia aí, pega o seu caderninho de anotações, pega uma caneta e vamos nessa. Hoje nós vamos adentrar no livro de Apocalipse. Vamos lá. Primeira revelação. Agora que já temos uma base sobre o que é o livro do Apocalipse e qual a sua estrutura e seu propósito, vamos cair para dentro do livro em si. E o texto que nós vamos ler hoje está no capítulo 1, né? Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos nessa? Diz o seguinte, Apocalipse 1, 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Tá faltando um N aqui, né? Traspassaram, tá certo. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui nós temos a apresentação de João. Ele fala, ele se apresenta ao seu destinatário, né, que é a igreja que vai receber essas cartas, essa carta do livro de Apocalipse. E é interessante que ao se apresentar, João ele demonstra a base do livro de Apocalipse. Qual que é a base? A harmonia da Trindade. Lembra que nós falamos ontem do número 3? Nós temos a harmonia da Trindade, por isso que ele fala aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós vamos estudar aqui agorinha. E ele fala sobre a obra consumada de Jesus. Então, esses dois assuntos é o que nós vamos falar na aula de hoje. Sobre a apresentação da Trindade que João faz e sobre a reafirmação do Evangelho no livro de Apocalipse. Vamos lá, então? João ele começa apresentando o Pai. Ele diz o seguinte, lá no versículo 4, ele diz o seguinte, ó, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Esse é o Pai. Essa frase, aquele que é, que era e que há de vir, ela é apenas um nome no seu original hebraico, o eu sou. A palavra eu sou,
é o nome próprio de Deus. Eu sou. E esse nome significa aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Vamos colocar aqui, ó. O Todo-Poderoso. Então, João apresenta a figura do Pai, declarando o nome de Deus. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Depois, ele vai falar sobre o Espírito Santo. E para falar sobre o Espírito Santo, ele usa essa palavra aqui, ó, sétuplo Espírito. O que é esse sétuplo? Esse sétuplo aqui é o que nós estudamos ontem. Algumas versões falam sobre os 7 Espíritos de Deus. Você vai ver essa expressão aqui várias vezes, por isso que a aula de ontem ela foi importante. Nós falamos aqui do número 3, que é a harmonia da Trindade, e agora aparece aqui o 7, os 7 Espíritos de Deus. Significa que Deus tem 7 Espíritos? Claro que não. Ele está falando do Espírito Santo. E o que é o 7? O 7 aponta para a ação perfeita de Deus na Terra. Então, o que é o sétuplo Espírito ou os 7 Espíritos de Deus? É a ação perfeita de Deus na Terra através do Espírito Santo. A ação perfeita de Deus na Terra através do Espírito Santo. Então, todas as vezes que falar sobre os 7 Espíritos de Deus, ele está falando sobre a ação perfeita de Deus na Terra através do Espírito Santo. Jesus ele vai dizer nos evangelhos que quando ele é acusado, né, de expulsar demônios por Beelzebu, os príncipes dos demônios, Jesus diz o seguinte, olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino. O dedo de Deus aqui também é o Espírito Santo, é a ação operadora de Deus na terra. Então, ao falar sobre o Espírito Santo, João várias vezes vai se referir sobre os 7 Espíritos de Deus. O que é o 7? O 7 é a ação perfeita de Deus na terra. Então, o Espírito Santo é a ação perfeita de Deus na terra, na igreja, para a remissão e a restauração dos santos. Mas nós vamos falar mais sobre isso adiante. E por fim, ele vai falar aí sobre o Filho. Ele fala lá, né? Vai dar vários atributos de Jesus. E é interessante que, para você ver aqui, para falar do Pai, ele usa uma frase. Para falar do Espírito Santo, ele fala uma frase também. E para falar de Jesus, ele vai falar 3 características poderosas aqui. E outra coisa, todas as vezes que se refere-se à Trindade na Bíblia, é sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que aqui em Apocalipse a ordem foi mudada. Por que a ordem foi mudada? E por que sobre o Filho tem mais coisas do que as outras 2 figuras? Pelo fato de que o livro de Apocalipse, nós falamos lá na primeira aula, o livro de Apocalipse é sobre a revelação de Jesus Cristo. Então o foco do livro de Apocalipse é Cristo. Então ele deixa para falar sobre Cristo no final, porque ele vai trazer a primeira revelação sobre Cristo, e também ele muda a ordem ali, porque ele precisa falar mais sobre o Filho. Então Jesus aqui ele vai descrever sobre alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, ele fala que Jesus é a testemunha fiel. O que é a testemunha fiel? Bom, para você entender sobre testemunha, o que é testemunha? Aquele que confirma um fato. Lembra que eu falei para você ontem sobre o número 2? O número 2 aponta para testemunha. Aponta também para o Filho. Então, nós temos a testemunha fiel. E por que a testemunha fiel? Porque Jesus é aquele que confirma, que sela todas as promessas de Deus para nós. Em 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, eu sempre me confundo, deixa eu ver aqui. Eu sempre me confundo nesse versículo, mas eu acho que é 2 Coríntios. Deixa eu confirmar aqui. É 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, versículo 20 diz o seguinte: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. E por intermédio dele, o amém é proclamado por nós
para a glória de Deus. Então, Cristo é a testemunha fiel, é o selo, é a confirmação. E nós vamos falar sobre isso, que Jesus também é chamado sobre o Amém aqui no livro de Apocalipse. Então, a testemunha fiel, o fato de Jesus ser a testemunha é porque ele é o selo, ele é a garantia, ele é a certeza de que as promessas do Pai se cumprirá sobre as nossas vidas. É interessante também que a testemunha que eu falei para você ontem é o número 2. O número 2 representa a testemunha. E por que Jesus ele é considerado aqui, então, a testemunha? Porque lembra que eu falei para você que para que o testemunho seja validado é necessário 2 testemunhas? Por que Jesus ele é aqui ele é apresentado como a testemunha? Primeiro, porque ele é o Filho e o Filho fala do número 2. Mas também ele tem 2 naturezas. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Por isso, testemunha fiel. Como homem, ele não pecou. E como Deus, ele não pode pecar. Então, nós temos uma testemunha fiel. Ele tem as 2 naturezas, a divina e a humana, e ele não pode errar, nem pecar e nem mentir. Então, ele é a testemunha fiel. A importância de nós termos aprendido sobre os números ontem. Outra coisa que ele vai falar aqui, deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar abrindo um monte. Outra coisa que ele vai falar aqui é sobre o primogênito dos mortos. Ele fala no versículo 5, ele fala que Cristo, que Jesus, é o primogênito dentre os mortos. Agora, Jesus não foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Muitos viveram o milagre da ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A ordem mudei ali, mas tá tudo certo. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos vários milagres de ressurreição. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Qual que é o detalhe? Cristo não foi o primeiro a vencer a morte. Ou seja, na verdade, Cristo foi o primeiro a vencer a morte. Ou seja, ele morreu, mas por não haver pecado em si, não pôde continuar morto. Por isso, ressuscitou. Então, os outros que morreram e foram ressuscitados é porque alguém os ressuscitou, ou seja, foi um milagre. Então, alguém orou, alguém interviu, alguém clamou e o milagre aconteceu. Ou seja, eles não venceram a morte. Por quê? Porque morreram depois. Eles morreram depois. Mesmo que foram ressuscitados, morreram depois. Jesus, ele não foi ressuscitado e depois morreu. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde prendê-lo. Então, quando o texto fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos, quer dizer que ele não morreu. Ele morreu, mas ele não pôde continuar morto. Por isso, ele ressuscitou. Agora, a palavra primogênito, ela aponta para nós que Jesus foi o primeiro. Se ele foi o primeiro, ele não é o último. Por quê? Porque nós, os que estamos em Cristo, também vencemos a morte. Porque quando morremos no corpo, não significa que fomos vencidos pela morte. Pelo contrário, nós vamos encontrar com Cristo. Então, a morte não pode nos deter. A morte não pode impedir o propósito de Deus na nossa vida. Então, por que ele é o primogênito? Porque ele morreu, mas por não haver pecado, ele ressuscitou. E nós também ressuscitaremos. Então, ele é o primogênito, porque nós também vamos vencer a morte. E isso é top demais. Você está pegando aí ou não? Você está pegando? Outra coisa que ele fala aqui também é sobre Jesus ser o soberano dos reis da terra. O que significa? Em Mateus 28, Jesus disse que toda autoridade nos céus e na terra foi dado a ele. E veremos isso se cumprindo aqui no livro de Apocalipse. Ele é a autoridade máxima da criação. Então, existem reis que governam a terra. Existem autoridades que governam a terra, mas Cristo é o soberano, ele é rei dos reis. Nós vamos ver essa
essa referência também aqui no livro de Apocalipse. Rei dos reis. Ele é autoridade máxima. Você tá pegando aí ou não? Fala pra mim. Você tá pegando aí? Vamos avançar aqui. Vamos lá, porque a hora já tá daquele jeito, né? Depois de apresentar, então, a Trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Só que mudando a ordem, né? O Pai, o Espírito Santo e o Filho, mostrando para nós a plenitude da divindade e a manifestação dela na Terra, aí João vai falar sobre o Evangelho. Agora, olha só que coisa interessante. João, ele termina de apresentar Jesus falando de sua missão. Esse sua aqui é a missão de Jesus, né? Falando da missão de Jesus na Terra e a sua morte na cruz. Esta é a mensagem central das Escrituras e não poderia ficar fora do livro de Apocalipse, que é o livro da conclusão. Então, toda a estrutura bíblica, toda a mensagem bíblica, ela é em torno da obra consumada de Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz. Então, lá em Gênesis, nós temos Deus falando que ele vai mandar o descendente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, que vai vencer a serpente, que vai pegar o domínio de volta. Está falando de quem? De Jesus lá na frente. Abraão sacrificando o seu filho. Está falando de Jesus não sacrificando, que ele não sacrificou, né? Mas simbolizando, ele estava apontando para a morte de Jesus lá na frente. Moisés falando que viria um profeta que conduziria o povo. Está falando de Jesus. Ou seja, toda a narrativa bíblica, ela é sobre Jesus. Então, se o livro de Apocalipse é o livro da conclusão de todas as coisas, é preciso ter dentro do livro do Apocalipse a revelação do Evangelho. Porque senão ele vai fugir do contexto bíblico. Você está entendendo ou não? Lembra que eu falei para você? Apocalipse é um livro da conclusão. Aí no versículo 5 do capítulo 1, ele diz o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, que eu já te ensinei o que é, o primogênito dentre os mortos, que eu já te expliquei o que é, e o soberano dos reis da terra. Aí ele diz o seguinte: ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Agora, olha essa revelação que João vai trazer para nós. Em uma única frase está sendo manifestado para nós a mensagem do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Não é simplória. É simples. É profunda, mas é simples. E qual é a mensagem do Evangelho? João diz aqui de forma clara e de forma sucinta. Ele nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Pronto. Pronto, nós temos a revelação do Evangelho. Agora, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Este é o Evangelho. E por mais que pareça ser algo básico, muitos ainda não têm essa revelação sobre a obra consumada de Jesus. E por não terem esta revelação, eles têm medo. Medo de ler o Apocalipse, medo da morte, medo do inferno, medo do diabo. Por quê? Porque não tem convicção e não tem revelação do Evangelho. Esse aqui é o Evangelho. E por que essa mensagem precisa estar no livro de Apocalipse? Porque sem ela, o livro não faz sentido. Como nós falamos na primeira aula, o objetivo do livro de Apocalipse é mostrar a vitória de Cristo, o Cristo glorificado. Amanhã nós vamos falar sobre a primeira aparição de Jesus aqui. Nesse mesmo capítulo, nós vamos falar sobre isso. A revelação sobre Jesus. Top demais, top demais, top demais. Só que você precisa entender isso aqui. Se você não entender a mensagem central do Evangelho, se você não entender essa chave do Evangelho, você não entende Apocalipse.
O evangelho não é sobre o quanto nós amamos a Deus, e sim o quanto ele nos ama. E porque ele nos ama, ele envia Jesus para morrer no nosso lugar, consumar a obra da cruz e assim nos libertar de nossos pecados. Você está pegando aí ou não? Você fala, isso é básico. Não, não é básico. Por quê? Porque as pessoas insistem em basear o evangelho naquilo que nós devemos fazer para Deus. Afinal, toda religião e seita que existe no mundo é fundamentada nisso. Então, você tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Deixa eu te falar, o evangelho com um mais não é o evangelho genuíno das Escrituras. O evangelho não é sobre servir a Deus, amar a Jesus. Não, não é sobre isso. Eu fui amado, eu fui perdoado e por isso eu o amo. Não, você tem que aceitar Jesus, mas viver os 10 mandamentos. Não é isso. Você tem que servir, você tem que aceitar Jesus e fazer sacrifício. Não. A verdade simples do evangelho é que não é sobre nós, é sobre ele. Essa é a verdade do evangelho e que João faz questão de mostrar isso para nós. Por isso que o cristianismo não é uma religião, pois o fundamento do cristianismo não está em fazer coisas para sermos aceitos, amados ou perdoados por Deus. Ele nos ama e ele fez o que precisava ser feito. Nós só precisamos receber. Por que as pessoas elas não entendem o evangelho e não vivem o evangelho de Jesus? Porque elas têm como base todas as religiões. E todas as religiões requerem sacrifício, requerem entrega. Os deuses requerem alguma coisa de você para ele poder te abençoar, para ele poder te salvar, para você merecer a atenção dele. Por isso que o cristianismo não é religião. Por isso que o evangelho não é religião. O evangelho, o cristianismo é um estilo de vida. Eu fui amado, eu fui aceito, eu recebi a graça. E é por isso que eu sou salvo, que eu sou amado, que eu sou abençoado. Eu não mereço, eu não fiz nada para receber, mas eu não fiz nada para merecer, mas ele fez. E ele fez, por isso eu recebo. O dia que você tiver essa revelação do evangelho, sua vida vai mudar demais, cara. Olha essas referências aqui. 1 João 4,19. Vamos ler aqui. 1 João 4,19 diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí ele coloca eu coloquei outra referência aqui sobre Romanos 5, mas o texto é muito grande, eu não vou ler tudo, eu só quero ler um pedaço aqui para você entender. Lá no resumo vai ter todo o texto para você, mas o texto diz o seguinte, deixa eu ler só o versículo 6, diz o seguinte: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Morrer por alguém é difícil. Embora que por uma pessoa que se dedica ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, eu sou beneficiado por Deus, eu sou salvo da ira de Deus, eu sou salvo do inferno, eu sou restaurado, eu sou abençoado e eu sou tudo que Deus quiser, não porque eu mereço,
Não porque eu dou alguma coisa para Deus em troca. Eu sou o que sou, eu recebo o que eu recebo por causa da graça, por causa do sacrifício, da obra consumada de Jesus. E sem essa revelação, você não vai entender nunca o livro de Apocalipse. Por quê? Porque essa é a primeira e central revelação que precisamos ter. É que o evangelho não é sobre o que nós fazemos ou fizemos, e sim o que Cristo fez por nós. E qual a nossa nova posição e realidade a partir disso. Então, o que o livro de Apocalipse vai mostrar para nós? O livro de Apocalipse vai mostrar para nós qual é a nossa realidade, qual é a nossa nova posição a partir da obra consumada de Jesus. Então, por que as pessoas têm medo do livro de Apocalipse? Medo do diabo, medo do fim do mundo, medo do anticristo, medo da besta, do chip, medo não sei do que. Porque não entendem que foram salvos, que foram alcançados pela graça de Deus. Apesar que tem gente que tem que ter medo sim, porque não recebeu a Cristo, não está nessa nova aliança, então tem que ter medo sim. Porque você vai ver que no livro de Apocalipse tem coisa terrível que vai acontecer. Mas se eu estou em Cristo, não é para mim. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Pegou aí ou não? Agora, olha essa revelação aqui. Olha essa revelação aqui. Quando João ele vai trazer para nós o resumo, a mensagem central do Evangelho, ele usa essa palavra aqui, ó, nos libertou. Isso é muito interessante. Por quê? Porque em outros textos, quando se fala no assunto da morte de Jesus, da obra consumada de Jesus, a palavra ou o verbo usado é sempre perdoou. Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Só que aqui, João mostra para nós que a libertação está ligada ao perdão. Então, porque fui perdoado, fui liberto. Quanto maior é a minha consciência acerca do perdão que recebemos, maior é a manifestação disso em nosso estilo de vida. Quanto maior a sua revelação sobre o quanto você foi perdoado, maior será a manifestação de libertação que você vai viver na sua vida. Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, as religiões e muitos que se dizem cristãos pregam a palavra, ensinam as escrituras, tentando forçar as pessoas a mudarem os seus comportamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Mudar o comportamento não significa ter passado pelo novo nascimento. O evangelho não é sobre ter bons comportamentos. O evangelho é sobre novo nascimento. Eu preciso nascer de novo em Cristo, sair de Adão e receber uma nova natureza, uma nova identidade em Cristo. Por isso que João mostra para nós que nós fomos libertos. Agora, se Jesus nos libertou através do seu sacrifício, então antes desse sacrifício, éramos escravos. Éramos escravos. E aqui está a revelação, a primeira revelação do livro de Apocalipse. Nós éramos escravos, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós somos libertos. Vamos ler aqui Hebreus, a referência que está aqui. Hebreus, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus 10. Hebreus 10, 17 e 18 diz o seguinte: conclui. Dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Afinal, olha isso aqui. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Cara, isso é muito louco. Você em Cristo está plenamente perdoado e por estar perdoado está liberto de todos os seus pecados.
Aí você fala assim, não, mas eu estou em Cristo e continuo pecando. Aí entra essa revelação que eu quero compartilhar com você aqui. Você está pegando aí? Para entendermos esse texto, precisamos entender sobre uma base. Uma base muito, muito, muito simples e que vai te fazer entender essa chave aqui. Essas duas palavras são duas palavras gregas. Hamartano e hamartia. Você precisa entender isso aqui. Hamartano e hamartia. Hamartia é a raiz, mas eu vou deixar ela para o final porque eu preciso que você entenda o contexto dela. Hamartia é a raiz, hamartano é a consequência, é o fruto, é a composição que vem de hamartia. E o que significa hamartano? Hamartano significa atos pecaminosos. Atos pecaminosos ou erros e transgressão da lei. Hamartano significa atos pecaminosos. Roubar, matar, mentir, adulterar. Isso é hamartano. São atos pecaminosos. Erros. Brigar no trânsito. Contar uma mentira para pegar vantagem. Isso é um erro. Transgredir a lei, idolatria, imoralidade sexual, tudo isso é hamartano, é o fruto de uma raiz. E que raiz é essa? Essa raiz é hamartia. E o que significa hamartia? Hamartia é a natureza do pecado que foi transferida a toda a humanidade devido ao pecado original de Adão. Então, o que é hamartia? É uma natureza pecaminosa. O que é hamartano? O ato pecaminoso. Por exemplo, você já ouviu aquela frase que não existe pecadinho e nem pecadão? Tudo é pecado. Bom, se você entende sobre hamartia e hamartano, tá certa essa frase. Só que, se você não entende isso, tá errada a frase. Por quê? Porque se não existe pecadinho e nem pecadão, por que as consequências são diferentes? Por que umas consequências são mais severas do que outras? Porque os pecados são mais severos que os outros. Só que quando essa frase é dita que não há pecadinho nem pecadão, ela está falando sobre o conceito de pecado. Por quê? Porque, deixa eu ver se tem a referência aqui. Tem a referência aqui, ó. Romanos 5,12. O que diz Romanos 5,12? Concluindo, da mesma forma como o pecado aqui é hamartia, a natureza. Assim como a natureza do pecado ingressou no mundo por meio de um homem, quem que é esse homem? Adão. E pelo pecado, esse pecado aqui é hamartia, a natureza do pecado. E pelo pecado, a morte, essa morte aqui é desconexão espiritual. Assim também a morte foi legada, foi dada geneticamente a todos os seres humanos, porque todos pecaram, hamartano. Preste atenção nisso aqui. Como que eu sou pecador só por ter nascido? Pelo fato de eu carregar hamartia no meu DNA. E o que é hamartia? A natureza do pecado cometido por Adão e que foi transferida geneticamente para toda a humanidade. Ou seja, todo ser humano nascido está debaixo de hamartia, natureza do pecado. E por estar debaixo dessa natureza, eles cometem hamartano, que é os atos pecaminosos. Então preste atenção nisso aqui. Jesus não morreu por hamartano.
por atos pecaminosos. Jesus morreu e te libertou de hamartia, a natureza do pecado. Você precisa entender isso aqui. E eu precisaria de um tempão para te explicar sobre isso, mas eu não tenho esse tempão. Então você vai ter que tentar entender o que eu estou te falando aí. Se você está conseguindo entender, comenta aqui, deixa eu ver. Se você está pegando, escreve aí. Eu estou pegando. Então, Jesus foi enviado por causa dessa natureza. Porque foi essa natureza, hamartia, que desconectou o homem de Deus. Hamartia entrou no mundo e hamartia matou o homem. E o homem morto, ele está desconectado de Deus. Ele está morto espiritualmente. Ele não pode se relacionar com Deus. Ele não pode ter a vida de Deus. Ele não pode ter a identidade de Deus. Por isso que ele peca. Hamartano. Por isso que ele produz atos pecaminosos. Então, não existe pecadinho nem pecadão, porque a raiz hamartia é a mesma. Então, a pessoa que mente ou a pessoa que rouba tem a mesma raiz, hamartia. Por mais que os frutos sejam diferentes, hamartano é diferente, a raiz é a mesma. Por isso que você precisa entender uma coisa. O que vai te fazer ir para o inferno não é hamartano, é hamartia. E o que vai fazer você ir para o céu não é a falta de hamartano, ou seja, não pecar. O que vai te levar para o céu é a falta de hamartia, é não ter a natureza do pecado. E como que eu não tenho a natureza do pecado? Nascendo de novo em Cristo. Porque Cristo foi enviado para me dar uma nova identidade, uma nova natureza, me tirar da natureza de Adão e me dar uma nova natureza em si mesmo. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo tem a natureza de Cristo. É uma nova criação, ou seja, faz parte de uma nova espécie. Qual espécie? Espécie humana. Lembra que eu falei para você lá sobre as duas naturezas, no número 2, que eu falei para você ontem? Jesus ele é mostrado como o segundo homem. Por que o segundo homem? Porque o primeiro homem é Adão. O segundo homem é Cristo. Existem dois tipos de pessoas, os filhos de Adão e os filhos de Deus em Cristo. Os filhos de Adão têm hamartia, a natureza condenada do pecado. E por isso estão separados de Deus. E por isso vão para o inferno. Não por causa de hamartano, mas por causa de hamartia. E aqueles que estão em Cristo, eles saíram de hamartia e receberam uma nova natureza espiritual. E por causa disso, têm conexão a Deus, têm direito à herança de Deus e vão passar a eternidade com Deus. Só por isso. Se você não entender isso aqui, cara, você vai achar que Deus é doido. Você vai achar que a Bíblia é um livro de regras, é um livro ditador. E ele não é. A Bíblia não é isso. Por que é uma confusão de pessoas que não gostam de Deus, que não gostam de crente, não gostam de Bíblia, são ateus? Porque não tem a revelação central do Evangelho. Ele nos ama, e porque ele nos ama, ele morreu por nós para nos libertar de hamartia e nos dar uma nova natureza, sem a condenação do pecado. O dia que você entender isso aqui, o dia que as pessoas entenderem isso aqui, o dia que os pastores começarem a pregar isso aqui, aí nós vamos viver uma realidade completamente diferente. Mas vamos lá, vamos encerrar porque o nosso horário já está avançando aqui. Romanos 5, 21 diz o seguinte. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte. Deus fez daquele que não tinha pecado algum hamartia. Jesus não tinha pecado. Interessante, né? Por que Jesus nasceu de uma virgem e através da concepção do Espírito Santo? Por quê? Porque se Jesus nasce de uma relação sexual natural, Jesus também ia carregar hamartia, a natureza do pecado. Porque o hamartia ela é transferida de forma genética. Está no nosso DNA.
Está no DNA humano. Não é sobre frutos, é sobre raiz, é sobre identidade. Então Jesus ele precisa vir de Maria, de uma mulher, aliás, precisa vir de uma mulher, precisa ser gerado no útero para que ele seja humano, mas ele não pode ter hamartia, ele não pode vir de uma relação sexual natural, porque senão ele vai carregar em seu DNA a natureza humana. Então Deus pega Maria, que é humana, Deus pega o ventre de Maria e pelo Espírito Santo concebe Jesus. Ou seja, ele é plenamente humano, mas é plenamente divino, porque a natureza que ele carrega vem do Espírito de Deus. Enquanto você não entender, não tiver revelação clara sobre isso aqui, você não vai entender o livro de Apocalipse. O novo céu e a nova terra não é para quem é perfeito, não é para quem não peca, é para quem saiu de hamartia. Por isso que essa revelação ela é poderosa quando João fala que ele nos libertou. E nos libertou de quê? De hamartia, a natureza do pecado. Essa é a primeira revelação do livro de Apocalipse. E se você não tiver ela, você não vai entender nenhuma das outras. Então, concluindo aqui, sem a revelação de Jesus e sua obra consumada, não entenderemos a mensagem do Apocalipse. Se estamos em Cristo, estamos do lado vencedor da história. E por causa do quê? Por causa da natureza que nos foi tirada. A natureza hamartia foi trocada pela natureza de Cristo. Por isso se diz nascer de novo. João 3 vai falar sobre isso. Jesus disse, é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? Receber uma nova identidade. E essa nova identidade, ela vem a partir de Cristo. E é isso que Apocalipse quer nos mostrar. Aí eu termino dizendo para você o que está em Romanos 8 primeiro. O que está escrito lá? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado, hamartia, e da morte, condenação. Então eu sou livre da morte, eu sou livre da condenação, eu sou livre do inferno, eu sou livre do diabo, eu sou livre de toda essa coisa, porque eu fui liberto de hamartia, a natureza do pecado. E como que eu fui liberto dela? Crendo na pessoa e no sacrifício de Jesus. O próprio Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Pegou ou não? Cara, essa mensagem é top. Eu vou deixar ela aberta. Eu vou deixar essa aula de hoje aberta porque as pessoas precisam aprender isso aqui. Faz um compromisso comigo aqui. Bora compartilhar esse trem? Bora compartilhar. Não, essa mensagem aqui eu vou deixar ela aberta porque essa revelação ela é fundamental. Bora compartilhar esse trem? Mandar pra tudo quanto é crente? Mandar pra tudo quanto... Sabe aquela pessoa que não gosta de crente, que não gosta de igreja? Fala pra ela, se ela assistir isso aqui até o final e não mudar a percepção dela sobre o evangelho, meu amigo, esse é o evangelho de Cristo, que está desde Gênesis e por João é mais uma vez reafirmado em Apocalipse. Ele nos ama. Eu vou até ler porque é top demais. Essa frase de João foi top. Ele fala o seguinte: Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. E agora, olha isso aqui. E como consequência, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Ou seja, ele nos resgatou, ele nos libertou e nos deu uma nova identidade de governo, deu-nos um propósito e um motivo de vida.
Só que um outro dia eu falo com você sobre isso. Bora compartilhar essa live? Na moral, vou deixar ela aberta. Amanhã eu vou mandar o resumo lá no grupo. E, cara, essa aula você precisa compartilhar. Sério mesmo. Pelo trabalho que deu e pela mensagem forte que nós falamos aqui hoje. Fechou? Amanhã nós vamos voltar. Amanhã é quinta-feira. E amanhã nós vamos entrar na revelação de Jesus Cristo. João acabou de se apresentar, que foi o que nós lemos aqui. E aí, assim que ele apresenta, ele tem a primeira visão. E amanhã nós vamos falar sobre a primeira visão de João, tá bom? Então, obrigado por você ter chegado até aqui. Se você ficou até agora comigo, parabéns. Que essa palavra possa trazer clareza e revelação sobre a sua vida para fortalecer a sua fé e te preparar para esse tempo, tá bom? Amanhã nós estamos de volta, a partir das 19h15. Amanhã vai ser no horário, se Deus quiser. Não vai ter nenhum bug, em nome de Jesus, e vai estar tudo certo. Boa noite para você. Se você não está no grupo do WhatsApp, o QR Code está na tela, o link está na descrição. Cai para dentro, é nóis, estamos juntos e até amanhã.